Hoje eu venho falar com você sobre o feminismo, a origem e teorias que vêm se desenvolvendo no decorrer dos anos. O que se percebe no movimento feminista da atualidade é uma forte influência marxista e gramscista. Atualmente, as grandes lutas não se dão mais entre proletariado e burguesia, mas entre homens e mulheres, entre heterossexuais e homossexuais, entre cristãos e ateus, entre negros e brancos. Engels dizia que as sociedades patriarcais eram totalmente opressoras. Para ele, na família, o homem é o burguês, o opressor, e a mulher é o proletariado, seria o oprimido. Ou seja, a mulher é oprimida no casamento e o proletariado é oprimido no trabalho. Se no capitalismo há produção, no casamento há reprodução. Para haver revolução, dizia Marx, a família e o capitalismo teriam que ser destruídos. E é dentro desse contexto que surgem as ideias feministas. A origem do feminismo tem suas raízes no iluminismo, que aconteceu na França, na virada do século XVII para o XVIII. Foi um movimento anticristão que defendeu o abandono da fé e dos valores judaicos cristãos em nome da razão. O iluminismo tinha como lema razão, igualdade e liberdade. Em 1792, aparece o que é conhecido o proto-feminismo. Até então não se tinha ainda desenvolvido a ideologia feminista. E esse pensamento vem com alguns teóricos. O primeiro dele é o Marquês de Sades, 1780, que motivou a queda da Bastilha, que deu origem à Revolução Francesa. Ele incentivava a cultura francesa à promiscuidade. Foi preso e lá escreveu sobre pornografia, defendendo o sexo livre, pois para ele o que importa é o prazer. Em 1970, temos na Inglaterra William Golding, pensador que compartilhava o fim do casamento, defendia uma revolução sexual e era contra a monogamia. Em 1792, a primeira obra feminina foi da Mary Wollstonecraft, que escreveu o livro Reivindicação do Direito das Mulheres. Ela tentou suicídio por ser vítima das próprias ideias. No seu livro, dizia: homens e mulheres não são diferentes socialmente, a não ser por questões culturais e históricas. Ela continua: se os meninos e mulheres fossem criados de forma iguais, eles seriam iguais. O que vemos até aqui é que os ideais feministas nascem da negação da própria ciência, pois para eles não existe cromossomos XX e XY. É todo mundo igual. De 1848 a 1960, temos o que é chamado pelos teóricos estudiosos da ideologia feminista a primeira onda e revolução industrial. É interessante a gente entender a revolução industrial porque é daí que surgem algumas falácias, como o direito ao trabalho e o direito ao voto. O feminismo defende que foram elas que conquistaram isso para as mulheres, mas isso não passa de uma mentira. E eu vou mostrar o porquê. A Revolução Industrial tiveram duas fases. A primeira fase foi em 1750, a Era do Carvão. A segunda fase aconteceu em 1850 e veio daí o surgimento do gás e da energia. Foi a Revolução Industrial e o avanço da tecnologia que fizeram com que as mulheres pudessem entrar no mercado de trabalho. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, de 1914 a 1919, e a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 fizeram com que as mulheres passassem a trabalhar nas fábricas, porque os homens estavam indo para a guerra e as fábricas não podiam parar, sobretudo nas indústrias de fabricação de munições. E aqui nós vemos que a história mostra que as mulheres saem para trabalhar devido a uma necessidade do momento. Não porque ela queria ou gostava, até porque ela já trabalhava dentro da sua casa. Praticamente as mulheres foram forçadas a saírem do campo de sua casa em direção à cidade onde ficavam as fábricas. E aqui nós vemos que os interesses das mulheres trabalharem está mais para os interesses econômicos e políticos da época do que para o bem-estar delas. Pois a história nos mostra que sempre que as mulheres podiam, não trabalhavam. Ficavam em casa para cuidar dos seus afazeres e criarem seus filhos. A segunda falácia é do voto. As feministas afirmam: fomos nós que conquistamos o direito ao voto. Isto é uma inverdade. A história nos mostra algo totalmente diferente do que é afirmado
pelas feministas. Não foi uma conquista, foi uma concessão. E eu vou lhe mostrar, até 1911, ninguém estava preocupado com mulheres em votar. Porque quem votava na época eram apenas os homens que iam para as guerras. Ou seja, o voto era ligado totalmente com as suas responsabilidades civis. E significa dizer que ter direito ao voto implica em responsabilidades, inclusive de ir para a guerra. É a partir daí que as mulheres passam a terem liberdade. Liberdade para se manifestar, liberdade para obter aquilo que elas querem. Interessante que em 1929 acontece a Marcha das Fumantes. Isso mesmo. E o objetivo aqui não era a liberdade da mulher, mas era um objetivo político e econômico. Grave isto, político e econômico, porque sempre quando a gente vai estudar a história das mulheres, a gente vê que o que está por trás é algo muito maior do que simplesmente em busca do direito da mulher. O que estava por trás dessa marcha não era a conquista do voto das mulheres, mas era a venda de cigarros para elas, já que os homens não estavam comprando mais cigarros. Um outro fato é impedir que fosse aprovada uma lei seca para que a indústria cervejeira não perdesse o monopólio. A intenção era ter resultados de interesses econômicos com o voto da mulher. Celina Guimarães Viana era uma professora brasileira e a primeira eleitora de que se tem registro oficial no Brasil. Ela votou em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, em 5 de abril de 1928. A respeito dessa falácia que as feministas dizem que conquistaram o voto para a mulher, Celina Guimarães disse: "Eu não fiz nada, tudo foi obra do meu marido. Sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu marido." O que vemos aqui é que o direito do voto das mulheres não foi um direito ou uma conquista, mas recebido pelos homens. Foi uma concessão. Com isso, cai por terra as falácias feministas que conquistaram o direito ao trabalho e o direito ao voto. Na verdade, as feministas nunca conquistaram nada. Elas prometeram liberdade e trouxeram escravidão. A história mostra isso. Em 1960, vemos o que é chamado a segunda onda. É marcada pela revolução sexual. Aqui está claro que o movimento feminista tem a ver com a depravação sexual e nada a ver com os direitos das mulheres. É nesta década que temos o surgimento do anticoncepcional. A ideia é a seguinte: façam sexo à vontade e não se preocupem com o dia seguinte. Uma das frases que marcam a ideologia feminista é: meu corpo, minhas regras. Um grande nome dessa segunda onda feminista foi Simone de Beauvoir. Para ela, ser mãe e esposa era uma condição de escravidão sexual e opressão. É de autoria dela a seguinte frase: ninguém nasce mulher, torna-se. E é através desse pensamento que surge a terceira onda feminista, a ideologia de gênero. Mas é importante frisar aqui que Simone de Beauvoir não é a primeira a querer perverter a sexualidade das mulheres. Em 1920, ainda na primeira onda feminista, surge uma mulher chamada Alexandra Kollontai, que era uma revolucionária russa feminista, que defendia o aborto e a libertinagem sexual. Em seu livro Comunismo e Família, ela defende severamente o divórcio, para que a mulher se entregue totalmente ao trabalho e às causas comunistas. A ideia é a seguinte: dispense seus filhos e abrace o Estado, ou seja, tire o seu marido de cena e coloque o Estado. Para ela, a mulher deveria buscar no Estado e não no marido alimentação, segurança e as demais necessidades. Sendo assim, as mulheres não estariam livres como promete o feminismo, apenas estariam trocando uma dependência por outra. O feminismo convida a mulher a sair de dentro de casa, abandonar os seus filhos para depender do Estado. E nesta época, ela fez isso no governo de Lenin, ou melhor, na ditadura de Lenin na Rússia. E sabe qual o resultado disso? Perversão sexual, imoralidade, crianças abandonadas e aumento da prostituição. Com isso, veio o enfraquecimento do país. Lenin morre e quem assume o poder é Stalin. Uma das primeiras coisas que ele fez foi abandonar essas ideias de Alexandra Kollontai, porque ele viu que tudo isso não deu certo. Ele pediu para que as mulheres voltassem para as suas casas e reconstruíssem suas famílias. Em 1990,
temos o que é chamado a terceira onda. Surge aqui a ideologia de gênero. Lembra daquela frase de Simone de Beauvoir? Mulher não nasce mulher, torna-se. Pois bem, a ideia aqui é a diversidade. Ou seja, você poderá escolher seu gênero. Você nasceu homem ou mulher, mas não significa que você tem que seguir a biologia. Não, seja quem você quiser. O gênero, que antes definia a qualidade das palavras, por exemplo, o sol é masculino, maçã é feminino, agora passa a significar a própria identidade sexual da pessoa conforme a sua escolha. Sobre este assunto, eu já fiz um vídeo aqui no canal que faz parte dessa série. Lá eu falo do primeiro experimento cirúrgico feito pelo Dr. Joe Murray, no caso dos irmãos Heimer. Eu irei deixar o link aqui no final para que você possa assistir. Caso ainda não tenha assistido, é interessante que você entenda cada vídeo, porque um complementa o outro. E aqui, queridos, depois da primeira onda, da segunda onda e da terceira onda, nós entendemos as teorias do movimento feminista, que é de perversão sexual, abandono familiar, cujo propósito é desfigurar e desmoralizar a figura do homem, da maternidade, do casamento e da família. Robbie Morland disse: não podemos destruir as desigualdades entre homens e mulheres até que tenhamos destruído a instituição do casamento. Simone de Beauvoir disse: em minha opinião, enquanto o mito da família e o mito da maternidade não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Percebemos aqui que o feminismo não é a favor apenas da maternidade, mas também do casamento, da família e do homem. O feminismo convida a mulher a entrar em guerra com seu marido, com o objetivo de desmoralizá-lo, invertendo o papel do homem e da mulher. Lembre-se, aquele lema esquerdista: o objetivo é dividir para conquistar. Essa ideologia de desmoralizar o homem, de desfazer a masculinidade, veio com tanta força que isso está nos desenhos que as crianças assistem, como o desenho da Peppa, que desmoraliza a figura do pai e o trata como um bobo. E também está nos filmes de Hollywood, como, por exemplo, os filmes de herói, cujo propósito é desfigurar e desmoralizar a imagem do herói. Nós vemos isso nos filmes como Vingadores, Adão Negro, Cinderela, que está na Amazon Prime e veio com um homem fazendo o papel principal. Agora aqui eu quero dar uma palavra para você, homem. Em grande parte, o homem tem culpa por causa de sua omissão e irresponsabilidade diante do compromisso que Deus nos deu de liderar o nosso lar. Foi para isso que Deus chamou você, homem, para prover e proteger sua família. Podemos perceber que muitas das coisas que aconteceu foi fruto também da omissão masculina. Não podemos deixar isso de lado. Agora, não podemos abraçar a ideia feminista porque é uma ideia extremista. Então, quando você, homem, trata uma mulher como objeto, ou quando você desvaloriza o trabalho dela no lar ou numa empresa, você está dando munição para as feministas falarem: até os cristãos desvalorizam suas mulheres dentro de casa. Você que é homem, não cultive uma masculinidade frágil, mas busque seguir os princípios da palavra de Deus. Quando Deus criou o homem no jardim, Gênesis 2,15, ele disse: cultive e guarde o jardim. Ou seja, o papel do homem é prover e proteger, amando sua esposa como Cristo amou a igreja. Uma outra teoria feminista que elas vêm lutando desde a década de 60 é o aborto. O aborto é uma das bandeiras principais do feminismo. Sempre desejaram fazer isso. A fundadora da primeira clínica de aborto dos Estados Unidos é a Margaret Sanger. Ela fundou essa clínica no Brooklyn, bairro da maioria negra. E cerca de 80% das clínicas abortistas encontra-se em bairros negros. Essa é a frase que as feministas mais usam para dar suporte ao aborto: meu corpo, minhas regras. É importante dizer que o bebê não faz parte do corpo da mulher. O bebê não é um prolongamento do corpo da mulher como a unha, por exemplo. Se não fosse a placenta, o bebê seria expulso do ventre, por ser considerado um corpo estranho. Uma das coisas que as feministas escondem das mulheres é que o aborto aumenta o suicídio entre as mulheres, aumenta a propensão à depressão e também de automutilação. E diante dessas teorias, vemos que o propósito principal de estimular as mulheres a abortarem é uma maneira de acabar com a família. E acabando com as famílias, elas acabam e desestimulam as pessoas de se casarem. Sabemos que o casamento, queridos, é a primeira instituição que foi criada por Deus. E Ele não deixará que isso venha a acontecer.
Por isso, nós precisamos lutar pelo casamento, pela família, e para que esses casais tenham filhos e vivam de modo como Deus os criou para viver. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. A única forma que você pode defender a sua família dessas ideologias é buscando conhecimento. Por isso, eu peço que você compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares. Deixe aqui o seu like, o seu comentário sobre o assunto. Fazendo isso, você fará com que o YouTube promova esse vídeo para mais pessoas e assim elas possam obter o conhecimento das verdades da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.